enfim, só fazendo um estudo citológico, ou seja, fazendo um esfregaço de cérebro, corando e pondo no microscópio, é que seria, enfim, os padrões anatomopatológicos do Alzheimer, nomeadamente os entrançados neurofibrilhares, as placas senis, etc., que não parece que fosse o caso. Mas, voltei a dizer, se nós fizermos aqui um corte mais ou menos certeiro, axial, desculpem, sagital, muito bem, obrigado pela correção, nós vamos encontrar aqui uma estrutura muito importante que é, quer no cérebro do porco, quer no nosso cérebro, a grande autoestrada de comunicação entre os hemisférios, e a grande autoestrada de comunicação entre os hemisférios chama-se corpo caloso. Chama-se? Corpo caloso. Porque tem, de facto, uma consistência calosa, tem milhões e milhões de fibras e faz o transfer de informação, a principal via de transfer de informação entre o hemisfério direito e o esquerdo, é, de facto, este aglomerado de substância branca. No ser humano terá mais ou menos entre 700 a 900 milhões de fibras. No porco, bastante menos, obviamente, mas, enfim, permitindo que haja um diálogo entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Há outras vias de conexão que não só o corpo caloso. Quer no ser humano, quer no porco. Portanto, eu estou já a fazer uma secção. Curiosamente, eu pensava que não, mas o cerebelo é muito pequenino. Nós temos aqui o cerebelo do porco e temos ainda aqui um resto de tronco, nomeadamente o mesencéfalo e um bocadinho de uma parte mais inferior, que é a ponte. Vamos seccionar aqui o cérebro desta forma, de forma a podermos, de facto, observar outras estruturas. Ora, esta pinça serve perfeitamente para o que eu quero. E nós aqui agora vamos ter outras estruturas. Neste momento temos aquilo que se chama a concavidade hemisférica, ou seja, a parte de dentro, sendo que a parte de fora é a convexidade hemisférica. Mas aqui dentro há muito mais coisas do que propriamente o córtex cerebral. Aquilo que vem aqui, tudo o que vem aqui por cima, e mais uma vez vos digo, a substância cinzenta não é cinzenta, a substância cinzenta será, obviamente, isto que aqui vem, embora já em pós-mortem, portanto já com bastante descoloração, mesmo a descoloração vascular, tudo isto que aqui vem são artérias e veias. É um rosa avermelhado por causa da circulação sanguínea e pela própria estrutura do cérebro. Vamos então agora tentar aqui encontrar estruturas interessantes. Vejamos este corte aqui assim. Neste corte aqui, embora não dê para ver porque é muito pequenino no porco, nós temos nesta região por onde eu estou a apontar o hipotálamo. Onde é a célula turca. Muito bem. Exato. A célula turca um pouco mais à frente, não se vê porque se removeu o osso, e a célula turca é óssea, e onde está, de facto, a camada, digamos, a hipófise. Muito bem. Portanto, a hipófise estará aqui. A glândula mestra do sistema endócrino estará aqui. O hipotálamo, que regula também, de facto, está um pouco atrás. Ora bem, continuando aqui assim a nossa viagem pelo cérebro, nós temos aqui uma artéria. Esta artéria que aqui vem, que está muito deteriorada, é uma artéria chamada, é uma das artérias que eu estou a tentar tirar, mas não se consegue tirar inteira, embora eu vá tentar tirar este bocadinho. Isto depois tem a ver com mão de cirurgião. Aqui está ela, inteirinha. E a mão de cirurgião não é isso, porque eu não sou cirurgião, mas enfim, a mão a gente vai tentando arranjar. Esta é uma artéria perfurante. É uma artéria perfurante porque, de facto, vem de uma artéria de superfície e vai perfurar e vai irrigar estruturas internas do cérebro. Isto que aqui vem é fantástico. É uma das zonas mais extraordinárias do nosso cérebro. Estou a descascar
Tudo isto para que vejam a imensidão de substância branca. Ou seja, a substância branca é constituída por mielina. Não é? Estas são as autoestradas de informação. As autoestradas de informação entre neurónios e entre glias, é sobretudo entre neurónios, porque são os neurónios que são mielinizados, as glias não, mas já vou falar delas. Têm na mielina, de facto, o grande veículo capaz, ou o grande veículo transmissor de impulso elétrico e, portanto, de impulso elétrico e eletroquímico e, por conseguinte, de informação entre populações neuronais. E é assim que, por exemplo, no cérebro humano, sei lá, aquilo que nós compreendemos vamos extrapolar isto para o cérebro humano, compreendemos, tendo que isto é a área frontal. Se tivéssemos um cérebro humano na área de Broca que programa o discurso, estaria aqui, a área de Wernicke estaria aqui, que está ligada interiormente, eu já vou cortar para verem o feixe arqueado, ou aquilo que será o feixe arqueado, que é a zona de substância branca que liga as duas estruturas. A área de Broca estaria de facto aqui assim, a área de Wernicke nesta zona posterior da primeira circunvolução temporal, e por baixo disto nós teríamos, vamos tentar então aqui, reparem que isto às vezes não resulta muito bem porque são cérebros muito pequenos e para isso lá está, é preciso ter a tal mão de cirurgião, e a mão de cirurgião mais uma vez ajudou-me. Volto a dizer, isto é, sei lá, algum espírito de algum cirurgião amigo que anda para aí e que me ajudou a pôr-vos em evidência, conforme veem, sempre zonas muito vascularizadas, uma zona de substância branca, que fazendo este arco que vem aqui, liga a área ligaria no ser humano a área de Wernicke, a área de Broca, e que faz com que eu, através desta mielina, consiga repetir palavras que me pedem para eu repetir, porque eu compreendo as palavras e transfiro para a área de Broca, que por sua vez transfere cá para cima, para esta região que aqui vêem, que é a área motora primária, onde estão, enfim, estruturas que coordenam e controlam a musculatura orofacial, portanto, nomeadamente o movimento ártico, exatamente, que ajuda-me a produzir discurso. E é assim que as coisas se fazem, através de comunicações constantes. Só uma pergunta, professor. Sim. A mielina é a mesma coisa que a bainha de mielina? É a mesma coisa? Exatamente. A mielina não é a mesma, é quase a mesma coisa, eu explico. A mielina forma a bainha de mielina. Portanto, a bainha de mielina é formada por mielina. É semelhante, não sendo exatamente o mesmo. Produzida por células que existem só nesta zona, e agora vou-vos falar das células. Nós temos os neurónios fundamentalmente localizados, e vejam, em toda esta parte mais escura, a tal substância cinzenta que não é cinzenta. Temos neurónios localizados na profundidade do cérebro, já vos vou abrir esta estrutura que é muito importante, que é o tálamo. Temos neurónios no tálamo, no hipotálamo, no epitálamo, no subtálamo, em todas as estruturas mais escuras que aqui vêm há neurónios. Nas outras estruturas predominam células gliais. Enquanto que na zona mais superficial, ou mais superficial de facto, do cérebro, tendo substância cinzenta, portanto com os corpos neuronais dos neurónios, com os somas dos neurónios, com aquelas estrelinhas e com aqueles formatos que vocês costumam ver nos desenhos e que nas imagens reais não são assim tão bonitas, embora para mim sejam, mas não são assim tão bonitas, o que vem de facto é que as glias vão existir sobretudo na zona branca, embora haja astrócitos, não é? Os astrócitos protoplásmicos que estão na cinzenta junto dos neurónios, e pensa-se que são os astrócitos protoplásmicos que participam também mais ativamente na neurotransmissão e também, particularmente isto é interessante para nós, ativamente na dinâmica cognitiva. Todos os outros existem predominantemente na substância branca, portanto, aqui onde eu estou a tocar há milhões e milhões de
outros astrócitos, exatamente. Existem milhões e milhões de células que produzem mielinas, oligodendrócitos. Há agora já estáticas, enfim, e como as outras estão mortas aqui assim, mas se num cérebro indivíduo veríamos aqui assim, se pudéssemos visualizá-las, milhões de microglias, tentando sempre a proteção do neurónio, uma proteção mais dinâmica e, ao mesmo tempo, se os neurónios morressem e se houvesse uma destruição, como eu estou aqui a fazer, a microglia vinha e fagocitava, comia os restos de degradação do neurónio. Isso aí nessa substância branca? Exatamente. E só os oligodendrócitos é que produzem a bainha de mielina? Não, a bainha de mielina é produzida também, mas no sistema nervoso periférico, pelas células de Schwann. Pois, exato. Pronto, mas a célula de Schwann, muito bem, mas a célula de Schwann, nós, aqui assim, neste contexto, não existem células de Schwann. Se existissem células de Schwann era mau sinal. Eu, quando vos falei da embriogênese, recordo-me ter falado na migração. E falei-vos de uma coisa, penso que falei, da migração ectópica dos neurónios, que é uma coisa que não interessa que exista. A migração ectópica é quando eles migram para sítios que não devem. Exatamente, para sítios que não devem. Vocês sabem isto, meu Deus. Isto é uma satisfação ouvir isto. Para sítios que não devem e, por exemplo, a dislexia hoje pensa-se que é atribuível a uma migração ectópica de neurónios em algumas pessoas que têm dislexia. Enfim, isto é polémico, não é uma verdade acabada, nem pouco mais ou menos. Aqui isto que eu vou remover é talvez a grande placa giratória, a grande placa de filtro, o grande centro de filtragem de estímulos. Eu vou tentar remover o tálamo, que quer dizer cama. Que quer dizer cama? O tálamo óptico, como o seu nome clássico, que é de facto o seu nome clássico, o tálamo óptico, e neste momento eu acabei de remover um tálamo. Vemos aqui um tálamo com uma multiplicidade de núcleos, cada um com as suas funções, uns com as funções motoras, outros com funções sensitivas, na parte posterior um com funções ligadas à visão, outros com conexões muito ricas a uma região que não se vê propriamente muito bem no porco, que é a região pré-frontal, mas que no homem é de uma importância extrema para variedíssimos processos funcionais, como o planeamento de ações, a crítica, o saber estar do ponto de vista social, ligado a questões de autoimagem, por sua vez inversamente ligado no contexto patológico à esquizofrenia, às perturbações obsessivo-compulsivas, a algumas manifestações da doença de Parkinson, nomeadamente no que diz respeito à demência parkinsónica. E muito mais. Alguns destas áreas pré-frontais, nomeadamente as mais inferiores, estão ligadas a núcleos talâmicos e, por sua vez, esta estrutura que vem, que aqui está muito indiferenciada, porque ninguém imagina que estas coisas se veem assim, de uma forma muito evidente, mas aqui assim no meio, há um anel que se chama é um anel cuja tradução para a anatomia é límbico e, portanto, aqui dentro está o sistema límbico. Sendo que o sistema límbico, que é importante, de uma importância extrema para a vertente emocional do nosso eu, é constituído por variedíssimas estruturas, está eminentemente ligado às áreas temporais e às áreas pré-frontais também, e tem como, enfim, digamos, pontos importantes, uma estrutura de substância cinzenta e branca ao mesmo tempo, que são os pilares do fórnix que se vêem, que estão aqui. O tálamo, que foi removido com alguns núcleos, nomeadamente este núcleo aqui, está no ventre e está no médio, por isso se chama ventromediano. O hipotálamo, numa estrutura que é muito difícil de visualizar e que está exatamente aqui assim nesta zona. Vamos ver se conseguimos vê-la. Não é muito crível, que a gente vai conseguir ver aqui glândula pineal, mas estará no centro geométrico do cérebro, aqui assim, e uma estrutura de uma importância extrema, quer para as emoções, quer para a memória, o hipocampo. O hipocampo é uma circunvolução temporal, que está aqui,
aqui assim, entre a pinça e o bisturi, que é a quinta circunvolução temporal e que resulta do enrugamento do lobo temporal para dentro. Temos a quarta temporal aqui e a quinta cá dentro, sendo que as outras... E os problemas de memória vêm daí? Alguns problemas de memória vêm daqui, porque a memória não tem uma localização específica no cérebro, a memória é difusa, sendo que as outras estão cá fora. Temos, portanto, 2 circunvoluções temporais na concavidade e 3 na convexidade, são 5 ao todo. Aqui temos, portanto, de cima para baixo a primeira, onde estará no homem, no hemisfério esquerdo, a área de Wernicke, a segunda, a terceira e depois a quarta e a quinta, sendo que esta quinta circunvolução, que é o hipocampo, tem depois uma ligação a uma estrutura de uma importância extrema para a nossa reatividade a estímulos ameaçadores. E a nossa reatividade a estímulos ameaçadores é descodificada em primeira instância por uma estrutura muito pequenina, em forma de amêndoa, e que se chama, por isso, amígdala. A amígdala é aquilo que nos permite ter o comportamento de fight or flight, ou lutar contra o agressor ou fugir do agressor. Portanto, mas ele alerta-nos do perigo. Mas a pergunta que se põe é, mas é a amígdala que interpreta isto do ponto de vista cognitivo? Não, a amígdala, através de todo um sistema muito complexo, envia para regiões temporais e frontais, enfim, estímulos que depois são cognitivizados a este nível. E é aqui que se decidem, digamos, enfim, se quisermos ser um pouco localizacionistas contra a minha maneira de ver as coisas, mas será aqui, enfim, em primeira análise, que se decidem as atitudes a tomar perante um estímulo ameaçador. O frontal programa, planeia a melhor resposta para dar a um determinado tipo de estímulo, comparando com memórias anteriores, muito provavelmente. Não é? A mesma coisa que nós pusermos uma criança de muito poucos dias à frente de uma vela, ela não foge da vela. Mas se a criança tiver aprendido já o significado da vela do ponto de vista, então foge da vela. Conta-se, inclusive, uma coisa interessante do Marquês de Pombal, quando ele decidiu mandar matar os távoras. O processo dos távoras é um processo interessantíssimo, se não conhecem, leiam-no, mas bárbaro. O Marquês de Pombal era um homem fabuloso, mas era aquilo que nós podemos chamar, era um déspota esclarecido. Ele acabava por ser um déspota, mas era um homem que sabia o que fazia, era um homem esclarecido, aliás, devemos-lhe muito. Mas ele não gostava nem dos jesuítas, nem de alguns nobres, enfim, e então mandou matar os távoras. E conta-se que numa determinada altura... Não mostrar a ninguém, está bem. Conta-se numa determinada altura que o Marquês de Pombal, depois de ter, enfim... o Sebastião José de Carvalho e Mel, mandado matar a maior parte dos távoras, o que ele fez foi uma coisa muito engraçada, que foi agarrar no mais pequeno dos távoras e dizer assim: se fugir da vela, é também morto. Porque tinha a consciência das coisas. Isto é lenda, seguramente, que eu penso que isto será lenda, mas de qualquer maneira, mas a criança não. Aproximou-se e foi um távora culpado. Isto é engraçado do ponto de vista histórico, social e etc. Isto que vem mais avermelhado são de facto toda uma série de enfim, e mais acastanhado, infelizmente mais ainda sangra, curiosamente ainda sangra. Temos aqui vamos tentar aqui tirar. Estou a tentar tirar isto com a mão esquerda, com a mão direita é capaz de ir melhor. Não está a ser teimoso, mas ele vai lá. O que é isto que está aí escondido? Já vamos ver. Já vamos ver o que é que está escondido, que eu já vos digo o que está escondido. Temos aqui então mais uma artériazinha. O que nós vemos no ser humano, por exemplo, e no corpo também, esta grande artéria, com certeza, esta grande artéria que vemos aqui assim, com estas ramificações, é a artéria cerebral média, que é no ser humano aquela que irriga a grande superfície externa do... E a posterior e a anterior. Exatamente. A posterior já lá vamos, a posterior temos-la aqui, vou tirar aqui. Isto que aqui vem são restos de aracnoide, meninge, e nós temos de facto aqui os ramos da artéria cerebral posterior e aqui os ramos da artéria cerebral anterior. Isto aqui é que é aracnoide? Isto é uma aracnoide, isto é um pedaço de aracnoide que ainda ficou por cá. Que chique. Deixá-la estar sossegada, vou tirá-la se calhar. Então, professora... Temos aqui meninge.
E veja, Então, posso fazer uma pergunta? pode fazer as perguntas que quiser. No filme do Hannibal Lecter... Pronto. Não, Tínhamos porque que é ir para verdade. a parte de coisa. Ele a uma altura corta um bocadinho e trufas. E Ele come é- aquela Não, coisa. que ele está a comer ao próprio... Era o chefe da polícia, acho eu. Era. E ele arranca assim uma membrana. Pois, mas não é membrana, é lobo frontal. Ele vai. que é que ele arranca? Não, ele secciona, é uma região uma parte da região frontal. Não estou a dizer isso. Antes disso, quando ele abre, tira a parte do crânio, Sim. ele antes de... Tira meninges, tira É uma meninges. meninge, Ora então. bem, perguntaram-me o que isto era. Nós temos uma coisa, temos uma estrutura, uma coisa não se dirá, mas temos uma estrutura que parece uma ilha debaixo do lobo temporal. E essa estrutura que parece uma ilha debaixo do lobo temporal chama-se ínsula. E é isto que aqui vem. É uma estrutura de substância cinzenta, que vem, mais uma vez vem que não é cinzenta, obviamente, aqui temos substância branca à volta, e que se encontra nas profundidades do lobo temporal e que tem funções extraordinárias. Tem funções linguísticas, tem funções ao nível da descodificação da dor, tem funções ao nível da descodificação dos cheiros. E é uma estrutura muito pequenina, como podem ver aqui. Como podem ver aqui, de facto. Passamos aqui para baixo e, embora um pouco espalmado, a gente apercebe-se de um cerebelo, e de um cerebelo que é fundamental para a coordenação motora, para o equilíbrio, mas posteriormente, já na década de 90 do século XX, aqui em Portugal, descobrimos, porque enfim, foi um estudo feito no Serviço de Neurocirurgia do Hospital de São José, descobrimos que o cerebelo estava implicado na cognição. E, tanto quanto parece, tanto quanto dizem, foi a primeira vez que o cerebelo foi relacionado com os aspectos cognitivos, nomeadamente com memória, nomeadamente com a espacialidade, com a atenção, sobretudo com estes três processos funcionais. E no porco o cerebelo também tem a ver com a coordenação? Obviamente tem a ver no cerebelo em qualquer espécie animal tem a ver com o equilíbrio. Se nós removemos o cerebelo ao porco, ao cão, ao gato, nunca se faça uma coisa dessas, por favor. Pode-se inibir com estimulação magnética transcraniana, pode-se inibir de várias maneiras, de forma funcional, não agressiva. O que acontece é que, na realidade, há queda, há incoordenação. Agora, o que é que acontece aqui de muito curioso nisto? Há aqui uma zona no tronco, e de facto o tronco aqui foi mais estendido e conseguiu-se poupar aqui o tronco. Há uma zona aqui no fundo do tronco, que é o bulbo raquidiano, onde há o cruzamento de fibras, chamada decussação das fibras, faz-se aqui. E por isso é que o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo. É devido à decussação, ao cruzamento das fibras, que vêm assim em paralelo e chegam aqui a esta zona do bulbo raquidiano e cruzam, e esta zona vai para um lado, estas fibras vão para o hemisfério, neste caso esquerdo, e estas fibras para o hemisfério direito. Mas o cerebelo é exatamente o contrário. Não há decussação de fibras e, portanto, quando eu vejo um doente cair para o meu lado, para o lado esquerdo, é porque ele tem uma lesão cerebelosa esquerda. Quando cai para o lado direito, tem uma lesão cerebelosa direita. Portanto, não há cruzamento de fibras no cerebelo. Muito bem. O que é que eu vos quero mostrar mais e quero-vos alertar para uma estrutura muito importante que nós temos na orla, portanto, na fronteira aqui do sistema límbico, e que estamos a ver aqui em cima. Se quiserem podem fotografar e filmem, vale a pena. Estou a seccionar cuidadosamente a substância branca e nós vemos esta estrutura aqui que faz uma espécie de uma curvatura por cima do sistema límbico que se chama cíngulo, com o M no fim, cíngulo, circunvolução do cíngulo. E a circunvolução do cíngulo, também ela, estando implicada na componente emocional, e por isso mesmo, é de importância extrema para muitas coisas, nomeadamente para a motivação. Isto particularmente no que respeita ao terço anterior do cíngulo, que tem conexões muito ricas com a área pré-frontal. Há aqui uma funcionalidade, continuidade sempre entre estas áreas.
E os problemas de aprendizagem se vêm daí? Todos os problemas de aprendizagem virão de uma difusibilidade de alterações do cérebro, mas diz muito bem, os problemas de aprendizagem poderão vir de uma má gestão, podem vir de uma má gestão emocional das situações, podem vir de uma desmotivação por lesão do cíngulo, por uma hipofunção do cíngulo, podem vir de uma dificuldade ao nível do planeamento, e o planeamento é muito mediado pela área pré-frontal, podem vir de várias coisas. Agora, se as dificuldades de aprendizagem são patológicas na sua gênese, não forçosamente. É evidente que há doentes com lesões cerebrais que ficam com dificuldades de aprendizagem. Há pessoas com crises de epiléticas, nomeadamente as crianças com crises de ausência, que ficam durante um bocadinho a olhar para o vazio, como se nada se passasse, sem ter consciência do que se passa. Elas estão sempre acordadas. Sim. Sim, a expressão perceba muito bem, está muito bem emprego. E o que acontece é que há um hiato, e portanto aqueles hiatos, aqueles intervalos em que não acontece nada em termos de processamento, o que acontece de facto aí assim, é que vai haver um corte de relação de tema, de relação entre os temas que estão a ser dados e a criança não aprende convenientemente. Portanto, aí sim, mas há situações em que não, enfim, há inclusive a celebérrima hiperatividade com déficit de atenção, que está muito ligada a isto e que foi, conforme penso que já vos disse, uma doença inventada por alguém para um laboratório para se comercializar um determinado tipo de fármaco. Isso, em cada 10, não. Em cada 10, em cada 20, exato, mas eu não queria estar a falar no fármaco, porque isso pode estar confirmado, obviamente, mas o que é certo é que em cada 20 crianças, 1,5, se quisermos ser assim, mais rigorosos, 1,5 têm déficit de atenção com alguma instabilidade motora, os outros são mal educados. Mal educados e irrequietos, como nós éramos também, que diabo, e na altura não havia cá essas coisas, que eu agora não digo o nome, isso que acabou de dizer, mas não repito. Eu também já não repito. Não havia nada dessas coisas, havia outro tipo de medidas que enfim, adiante. Não vamos agora estar a explorar esse tema, embora fosse um tema fabuloso. Muito bem. Temos então agora, enfim, lugar a perguntas que queiram fazer acerca disto que estão a ver. Muito bem, os ventrículos, aí está. Eu ainda há bocadinho mostrei-vos um aqueduto. Posso-vos mostrar a localização ventricular. A localização ventricular é relativamente simples. Se nós olharmos para aqui, se abrirmos isto aqui, posso-vos dizer, e muito bem, boa pergunta, os ventrículos laterais situar-se-ão aqui. O terceiro ventrículo situa-se aqui. Depois, de facto, há um aqueduto, conforme eu vos mostrei-vos há bocadinho, que faz a comunicação entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, que se situa exatamente nesta zona. Embora este cérebro esteja, enfim, obviamente espalmado, não? Mas o quarto ventrículo situa-se nesta zona aqui assim, sendo que atrás do quarto ventrículo situa-se o cerebelo. E depois há, de facto, uma série de cisternas, uma série de orifícios, por onde o líquido cefalorraquidiano passa, por isso seria preciso termos aqui as meniches todas, e que líquido esse que depois continua para baixo através de um canal que vai mais ou menos neste sentido e que acompanhará a medula do animal, enfim, do homem, do porco, do macaco, seja do que for, canal esse que se chama canal ependimário. E que é, na maioria dos casos, virtual. Quando nós abrimos uma medula, não vemos o canal ependimário, embora ele esteja lá. E que vai continuar até à zona inferior da medula, onde depois se forma uma espécie de rabo de cavalo, que se chama cauda equina. Daqui, do tronco, também saem, não estão cá, porque, de facto, quando são tão frágeis, que foram, obviamente, removidos quando o cérebro do porco foi retirado da caixa craniana, que são 10, que acontece também no ser humano, 10 dos 12 pares de nervos cranianos. 10 dos 12 pares de nervos existem nesta pequenez, aqui vem, nesta estrutura muito pequena, que em nós terá mais ou menos 10 centímetros de comprimento. 2 dos pares cranianos, só 2 dos pares cranianos é que são oriundos, que têm origem no cérebro, que é o olfativo e o visual. E aqui dá o espaço, como é que se chama? Subdural. Ora, muito bem. Não se vê o espaço subdural por uma razão. Boa pergunta, porque gostei, aliás estou a gostar das vossas perguntas.
O espaço sideral não se vê porque falta a dura. A dura estaria aqui e debaixo da dura, entre a dura e a aracnoide, muitíssimo bem, e a aracnoide